E aí, pessoal, antes de mais nada, vencemos. Isso é muito importante, muito gratificante. E agora começa uma nova etapa. E essa etapa não vai ser mais fácil. A gente derrotou o Bolsonaro, mas agora a gente tem que vencer o bolsonarismo. Mas a gente vai conseguir. A pergunta é: vai ter golpe ou vai ter renúncia? Olha só, o que está acontecendo no Brasil? Então, todo mundo sabe que o Bolsonaro foi derrotado e até agora não reconheceu a derrota e está em silêncio. Que a gente pode considerar já um grande feito da campanha do Lula, que é deixar Bolsonaro em silêncio. Né? Mas aí o que está acontecendo? Estão acontecendo várias manifestações, algumas manifestações em torno do Brasil, envolvendo algumas pessoas que estão bloqueando ruas com caminhões, etc. A gente não sabe exatamente a dimensão disso e também nem o poder econômico que está por trás disso. Se são só algumas empresas que estão financiando seus trabalhadores para ficar parado, porque isso é algo que a gente tem que considerar, né? Eventualmente pode ter um ou outro caminhoneiro individualmente nessas ações, mas o bem provável é que esse pessoal que a gente já viu ao longo da campanha, financiando a campanha lícita e ilicitamente, esteja por trás disso, né? A gente não sabe exatamente a dimensão que isso tem, nem exatamente as articulações, mas a gente vai descobrir. Mas a pergunta é, isso é um golpe? É um golpe com potencial de sucesso ou que tem algum efeito? Na minha opinião, eu até acho que isso que está acontecendo é um grande tiro no pé do bolsonarismo. Até um movimento importante para essa dissolução do bolsonarismo, porque esse movimento não vai ter apoio popular. E o silêncio do Bolsonaro provavelmente tem um pouco a ver com isso, porque o Bolsonaro está numa encalacrada. O que acontece? O Bolsonaro, há mais de 2, 3 anos, na verdade desde o início do mandato dele, anunciou que daria um golpe. Né? E todas as pessoas que apoiaram o Bolsonaro ficaram esperando esse golpe. No primeiro 7 de setembro, no segundo 7 de setembro, na véspera da eleição, depois da eleição, e nada, e nada, e nada. E esse pessoal que está esperando o golpe vir, não acredita mais. Né? Não acredita mais em golpe, não acredita mais no Bolsonaro. Bolsonaro abandonou todas as pessoas que ele instigou, abandonou Roberto Jefferson, provavelmente agora também vai abandonar a Carla Zambelli. Então, assim, o Bolsonaro, ele tá abandonado, de tanto que ele abandonou todas as pessoas que agora viram claramente que Bolsonaro não é um mito. Bolsonaro é um mitomaníaco. Tá? E na minha opinião, o que vai acontecer com esse pessoal que está fazendo esses movimentos aí, esperando a intervenção militar, é que eles vão acabar exatamente como esse pessoal aqui que acabou no 7 de setembro passado, imaginando que Bolsonaro ia decretar o estado de sítio. Vocês lembram dessa cena? Vocês lembram desses episódios do pessoal que estava lá em Brasília, os caminhoneiros que viajaram não sei quantos mil quilômetros esperando a decretação do estado de sítio? E olha só, as pessoas foram para lá e olha o que rolou nas mensagens delas lá. Vocês lembram disso? Meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, desculpa pela emoção, mas a nossa luta, a nossa garra, valeu a pena. Ficamos sabendo agora que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, resolveu agir. E a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Desculpa. Dá pena, né? Dá pena, eu fiquei com pena dele. De fato, né? Dá pra ver, eu fiquei com pena desse cara, né? E é isso. Esse pessoal que tá. Esse cara aqui é uma das pessoas que estão hoje trancando as ruas.
que são as pessoas que estão assim, não, olha só, qual é a ideia? Eu já nem sei se esse pessoal abandonou ou não o Bolsonaro, ou se eles estão fazendo isso até com o aval do Bolsonaro. Eu até acho que não, esperando, né, um momento. Mas esse pessoal, eles estão viveram durante mais de 4 anos no mundo paralelo. Essas pessoas estão vivendo no mundo paralelo, elas acreditam de fato que o Bolsonaro é uma pessoa, né, que tem alguma credibilidade política, que ele era um político, que ele era um bom político, que ele é um antissistema. Essas pessoas acreditam nisso. Né? Então, a minha tese é a seguinte. Uma das hipóteses é que o Bolsonaro está em silêncio porque ele não tem o que falar. Ele não tem o que falar porque qualquer coisa que ele falar vai destruir esse pessoal, entendeu? Vai destruir as crenças, a fantasia dessas pessoas. Porque duas coisas que o Bolsonaro poderia falar. 3 coisas que o Bolsonaro poderia falar. Primeira coisa que ele poderia falar se ele fosse uma pessoa decente. Reconhecer, olha, de fato, parabenizar Luiz Inácio Lula Silva pela sua vitória. Vamos ter agora 2 meses de transição pelo bem do país. Vocês imaginam o Bolsonaro falando isso? Não. Isso não é o Bolsonaro. O Bolsonaro não pode falar isso, entende? Ele não pode reconhecer formalmente a vitória do PT, porque há 4 anos ele constrói a imagem de ser o antissistema. E que ia dar um golpe, e que não acredita em nada. Então como é que ele vai reconhecer? Ele não tem como reconhecer. Porque se ele fizer isso, é um suicídio político. Ele não pode reconhecer. Bom, então se ele não pode reconhecer, o que ele vai fazer? Então ele tem que pegar e dar uma declaração. Não, vou decretar o estado de sítio, vou acabar com isso daí. Ele tem como fazer isso? É claro que ele não tem como fazer isso. Ele não tem... as Forças Armadas abandonaram ele, a mídia abandonou ele, o mercado financeiro abandonou ele. Ele não tem nenhum apoio relevante para produzir um golpe. Ele não tem nenhum apoio relevante para produzir um golpe. Então ele não pode fazer um golpe. Então ele não pode, primeiro, nem reconhecer a vitória do Lula, ele não tem como fazer isso, e ele não tem como dar um golpe. O que ele vai fazer? Se não fosse o risco dele ser preso imediatamente, ou muito brevemente, eu acho que a única salvação para o Bolsonaro seria a renúncia. Pedir a renúncia, se fazer de vítima, dizer que o Brasil entrou agora num caminho sem volta e ele não vai mais se meter com isso e vai embora. Só que para ele fazer essa renúncia e poder se colocar nesse papel de vítima, o que ele precisa? Porque como ele é covarde, né? O que ele precisaria? Ele precisaria de formar explicitar para a população que ele foi abandonado pela própria população. E como é que se faria isso? Com o fracasso desses piquetes que estão se fazendo nas estradas. Ou seja, vou esperar para ver o que dá, né? Vai que essas pessoas aí que estão se juntando nas ruas, vai que começa a ter uma mobilização popular e todo mundo vai lá e apoia. E quando vê, as pessoas fazem uma revolução. Pode ser que ele espere isso, mas ele sabe que não vai acontecer. Ele sabe que ninguém apoia o Bolsonaro. O único apoio que o Bolsonaro tem é o antipetismo. Claro, eu estou exagerando. Óbvio que ele tem algum apoio popular, mas a força, é isso que eu já disse em vários vídeos, né, aqui no canal, que a força do bolsonarismo não é uma força orgânica. A força do bolsonarismo é o antipetismo. E o antipetismo não pertence ao Bolsonaro. O Bolsonaro surfou o antipetismo. Então, ele não tem força para mobilizar pessoas nesse momento. Ele não vai conseguir. O que ele vai conseguir, eventualmente? O que ele vai conseguir? Ele vai conseguir algumas coisas, como aconteceu nas eleições, que segmentos... assim, não vou usar a palavra corrupto, né, que é muito forte, mas assim, segmentos questionáveis do aparato policial militar que foi doutrinado ao longo de muitos anos por Olavo de Carvalho e outros tipos de pessoas bem suspeitas que estão inoculados no aparelho de Estado e que podem fazer situações como essa aqui, ó, que é fazer um apoio para essas manifestações por omissão, como aconteceu aqui agora recentemente com a Polícia Rodoviária Federal. Ó.
para estar aqui com vocês. Olha aqui, ó. Eu vou voltar um pouquinho porque não dá pra ouvir aqui, ó. Nesse momento a única ordem que nós temos é para estar aqui com vocês. A única ordem que nós temos nesse momento é para estar aqui com vocês. Então, assim, é aquela forma também, bem ao estilo nazifascista de proceder, né? Estou cumprindo ordens. Então, nas eleições, quando milhares de eleitores do Partido dos Trabalhadores foram impedidos de votar, por que eles foram impedidos de votar pela Polícia Rodoviária Federal? Porque os agentes estavam cumprindo ordens de fazer blitz para fiscalizar pneu careca, para fiscalizar lâmpada, para fiscalizar estepe. Eles estavam cumprindo ordens. E é ilegal cumprir ordens? Não, é legal cumprir ordens. E daqui da mesma forma, eles estão cumprindo ordens. E não tem nenhuma ordem judicial para retirar esses movimentos da estrada até o momento. Então, como não tem essa ordem, eles permanecem. Mas aí a gente olha aqui, ó. Olha, é meia dúzia de gato pingado desse pessoal aqui do estado de sítio. É o pessoal do estado de sítio que tá ali, ó. Olha só. É isso. Ó o tamanho dos movimentos. É isso. É isso aí o pessoal que tá ali. Entendeu? E aí aqui, ó. Agora eu vou dizer uma coisa que é a mais importante. Qual é a encalacrada do Bolsonaro? O Bolsonaro, ele foi abandonado. E o Bolsonaro foi abandonado e ele não tem uma via de saída. Olha só, porque ele mesmo construiu uma mitologia, né? Já que é um mito, que ele mesmo dizia. Quais são as alternativas do Bolsonaro diante de uma derrota que ele vendeu tudo, ele vendeu o Brasil, ele deu dinheiro, ele comprou voto. Ele colocou a Polícia Rodoviária Federal para impedir que as pessoas votassem. Ele usou fake news, ele mandou mensagem, ele enganou, ele utilizou mensagens do INSS para obrigar idosos a votar. Eles fizeram de tudo. O jogo mais sujo do mundo eles fizeram. E ele perdeu, então ele não estava preparado para isso, ele não tem alternativa para a derrota. E ele mesmo disse isso, ó. Eu tenho 3 alternativas para o meu futuro. Estar preso. Essa é uma boa alternativa, que eu acho que é uma premonição. Ser morto. Isso daí não vale nem a pena, né? É bom que ele esteja vivo para ver o desfecho do que ele fez. E Adélio, né? Adélio só acontece na véspera de eleição. Não vai acontecer de novo. Ou a vitória. Ele não venceu. Ele não morreu. Ninguém vai querer matar ele. E sobrou preso, né? São as alternativas dele. Ele teria a morte, a prisão ou a vitória. Já não tem a vitória, ele está vivo e ainda está em liberdade. E ele estar vivo e estar em liberdade é o que deve estar rolando na mente dele. Estou vivo e em liberdade. Como é que eu faço isso? Renuncio e corro o risco de ser preso? Né? Ou permaneço e aí morro politicamente? Essa é a questão, porque para ele permanecer, ele vai ter que falar. E para ele falar, ele vai ter que se posicionar. E para ele se posicionar, ele vai ter que demonstrar para a população que nunca foi patriotismo, que nunca foi por nada. Foi simplesmente um jogo de poder. Um jogo de poder, que ele simplesmente foi um acidente histórico. Tá, mas e por que não vai poder acontecer do exército ou enfim, das forças policiais darem o golpe, André? Por que tu acha que isso não vai acontecer? Não vai acontecer porque, e eu não digo isso com nenhuma felicidade, nenhuma alegria, o Brasil não tem forças armadas. O Brasil não tem um exército. O exército do Brasil, ele é um exército, como em vários países da América Latina, o exército, ele é uma força de auto-ocupação militar. Então, o exército brasileiro, infelizmente, e eu digo isso com sinceridade, infelizmente,
talvez eu não deveria generalizar. Talvez eu não deveria generalizar isso, porque talvez eu não tenha conhecimento sobre como se dá a força real, concreta dentro do exército. Mas aquilo que é hegemônico dentro do exército brasileiro é uma submissão completa e absoluta, e no governo Bolsonaro isso ficou assim, escancarado, uma submissão completa e absoluta a esse pessoal aqui, ó. E esse pessoal aqui já deu a senha, não tem golpe, ó. Your call Lula from Brazil, the president-elect, how was it? It went very well. We put a team together to get together and discuss what we can do together. He wants to focus on the environment, democracy, and aqui, ó, não sei se deu pra ler a legenda aqui, ó, o que ele perguntou. E aí, como é que foi a ligação que o Biden ligou? O Biden, Bill Clinton, já reconheceram, já mandaram mensagens. Como é que foi a ligação pro Lula? Ah, foi ótimo, a gente conversou sobre... A gente conversou sobre o clima, que é algo bem importante pros Estados Unidos nesse momento, né? Dentro da estratégia geopolítica que eles têm de enfrentar a China através dessa discussão do clima, sobre meio ambiente, clima, democracia e como lidar com o país. E já veio aqui o pessoal, né, da CIA, todas as forças dos Estados Unidos há muito tempo, né, até tinha um questionamento se era real que os Estados Unidos estavam... o aceno que os Estados Unidos estava fazendo de que era para respeitar, né? Olha, os Estados Unidos deu uma ordem. Olha aqui, ó, qualquer um aí milico do Brasil. Não, nossos soldados pagos com o imposto dos brasileiros. Não é para fazer nada, viu? Ponto. E aí, se os Estados Unidos diz isso, o que sobra para os militares do Brasil? Obedecer. Simples. E olha aqui, ó. Já obedeceram, ó. Olha aqui, ó. Olha só. De vice para vice. Mourão envia mensagens a Alckmin e reconhece o resultado da eleição. Tá dada a senha, entendeu? Por quê? Porque não tem escapatória, entendeu? O Bolsonaro não tem, as saídas dele é essa, é prisão, é morte ou vitória. Ele não tem a vitória, ele não tem o que fazer. E, então, pessoal, assim, ó, a única coisa que sobra para essa galera que tá nas ruas, sem mídia, sem sistema financeiro, sem Estados Unidos, é ficar sem militar, sem polícia, sem nada, e mais. Acho, inclusive, que isso vai criar uma grande ruptura agora efetiva dentro do bolsonarismo. Quem assistiu ou assistiu Jovem Pan agora, ou essas rádios bolsonaristas, tipo no Porto Alegre, Rádio Guaíba, tu já vê que Bolsonaro foi jogado ao mar por esse pessoal. Por quê? Porque Bolsonaro jogou Roberto Jefferson ao mar, e jogou Weintraub ao mar, e vai jogar Carla Zambelli, vai jogar quem quiser. Quem tiver que ser jogado ao mar para o Bolsonaro proteger ele e a sua família, vai ser jogado. Inclusive está rolando nas redes, né, que desde o primeiro turno as redes do Bolsonaro não seguem Michele, e aí tem uma discussão se isso é algo com o aval do Bolsonaro ou é só uma rixa entre o Carlos Bolsonaro e a Michele Bolsonaro. Acho que vai vir muita coisa por aí ainda dessas questões, mas aí para terminar esse vídeo, quero mostrar para vocês aqui, ó, o balde de água fria que o bolsonarismo vai jogar nessa galera que tá aí trancando as ruas e vai fazer essa galera ver que foi usada esse tempo todo e que o bolsonarismo não tá nem aí pra eles, né? Olha aqui a mensagem da nossa guerrilheira de direita. Olha só. Olha aqui a guerrilheira. Deixa eu voltar aqui. Deputada federal por São Paulo. Aqui é Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo. A gente sabe que o sentimento da maioria da população é de angústia, de tristeza e talvez até um pouco de raiva mesmo. Olha só, angústia, tristeza e talvez raiva. Isso aqui já é um total balde de água fria, né? O pessoal que tá lá trancando, vocês botam aí no YouTube, no Twitter, o pessoal que tá trancando lá,
cara tá irado, o cara tá revoltado, porque o que ele ouviu? Que o comunismo vai voltar, que as escolas vão ter disciplina de sexo oral para criança no maternal, que vai ter mamadeira de não sei o que vai acabar a escola, vai acabar banheiro feminino masculino, que vai ter a ditadura, que vai acabar o sistema financeiro, que as pessoas que tiverem um Celta 90 e poucos vai ter que dividir com mendigo. É isso que eles estão ouvindo, entendeu? Esse pessoal tá desesperado, tá louco, eles querem guerra. E aí, não, o cara tá angustiado, tá triste, e talvez com raiva. Olha o balde de água fria, né? Mas eu queria dizer para vocês uma coisa muito importante. E sempre, tudo que importa numa frase é o que vem depois do mas. Então, eu sei que vocês estão angustiados, tristes, quem sabe, lá no fundo, até um pouquinho irritados, mas, e aí, acabou, né? E tocar o coração de vocês. O resultado dessa eleição não reflete o que representa Jair Bolsonaro para todos. Isso aqui já é um discurso, já é um obituário do Bolsonaro. Vocês acham que a Zambelli e esses deputados que foram eleitos, os mais votados na onda do bolsonarismo, vão querer um golpe de Estado com força militar e ainda continuarem capachos do Bolsonaro? É claro que não. Esse pessoal aí todo quer se livrar do peso que é o Bolsonaro para o bolsonarismo. Isso eu já falei em outros vídeos. O bolsonarismo vai respirar aliviado sem o Bolsonaro, porque o Bolsonaro destrói, dificulta o trabalho do bolsonarismo. Esse pessoal todo esse pessoal tá cantando que já tá na hora do Jair ir embora. Eles só precisam fazer essa transição. Eles só precisam de uma transição. Nós. Não reflete o carinho que a população tem com o presidente. Não reflete sequer o sentimento da maioria da população. Mas nesse momento, eu quero Falou de urna fraudada? Falou de eleição fraudada? pedir a vocês que a gente tenha serenidade. Serenidade. Assim, ó, o Brasil, cara, é muito interessante. Quem está pedindo serenidade para os brasileiros é a pessoa que saiu com uma pistola no meio da rua, atrás de um cara, perseguindo o cara dentro de um bar. Essa pessoa tá falando, pessoal, vamos ter serenidade, né? É um momento de serenidade, é um momento de colocar as ideias no lugar, é um momento de diálogo, de a gente respeitar as diferenças, né? Cara, isso é muito interessante. A gente tenha força, tenha coragem, mas tenha serenidade para guardar o pronunciamento do nosso presidente. Aguardar o pronunciamento. E apoiá-lo sobre todas as coisas. Ou seja, já está preparando. É para guardar o pronunciamento, ele não vai dizer nada com nada, ele não vai ele não vai dar um golpe, ele não vai fazer nada, mas, pessoal, é isso aí, aguardem. Quando eu disse durante a campanha toda, lealdade acima de tudo, lealdade ao Brasil, lealdade ao presidente, é disso que a gente trata. Lealdade ao nosso Brasil e É disso que se trata, é sobre isso, entendeu? É sobre isso, é lealdade, pessoal, é lealdade. Vamos admitir que a gente usou vocês durante 4 anos, que a gente instigou vocês a serem golpistas, a saírem no meio da pandemia, a fazerem motociata, a agredirem pessoas, a saírem armados, a darem tiros, mas tudo isso era só pra gente se eleger, pessoal, tá? Vamos, é sobre isso. É lealdade nesse sentido, é para que vocês reconheçam que vocês foram feitos de massa de manobra pela gente e é sobre isso, entendeu? lealdade ao presidente Jair Bolsonaro. Vamos aguardar firmes e fortes e orando sempre para que o futuro do Brasil seja abençoado pelo Nosso Senhor. Mesmo sem Bolsonaro, que isso vai ser a situação perfeita, né? É um Brasil agora, é um bolsonarismo sem Bolsonaro, em que os deputados
que estão eleitos vão dar, graças a Deus. E aqui, o que a gente tem de tweet vindo de Bolsonaro, por enquanto? Nada. Como é que eles chamam? Eles chamam o Flávio de rachadinha e o Dudu de bananinha, né? Mas aqui, o Flávio Bolsonaro coloca no tweet dele, o primeiro tweet que ele deu, rompendo o silêncio da família Bolsonaro. Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida. Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil. Deus no comando. Enigmático, né? Não dá para entender o que ele quer dizer. Pelo jeito não quis dizer nada, né? Só falou para dizer que tá ali. E aí depois ele coloca: pai, olha que bonito esse filho. Pai, estou contigo pro que der e vier. Eu autorizo, mito. Eu autorizo. É isso, pessoal. Minha opinião, isso aí não vai dar nada. E que é bom até que isso aconteça, porque vai criar vai colocar uma tensão que o Bolsonaro vai ter que se posicionar, e qualquer posição que o Bolsonaro tomar, para ele vai ser desastrosa. Se ele reconhecer a eleição, vai ser desastroso. Se ele não reconhecer a eleição, também vai ser bem desastroso. Acho que eles estão organizando isso. Não me surpreenderia uma renúncia, embora acho que seja bem improvável por causa da prisão. Então acho que ele não perderia por nenhum minuto a possibilidade de gozar dessa proteção, dessa imunidade que a presidência dá para ele. Mas não seria algo que seria inviável, essa renúncia dele. Porque, de fato, ele permanecer na presidência nessa condição, isso vai sugar a reputação do Bolsonaro. Se ele, mesmo que ele não reconheça, que ele consiga fazer alguma forma do Mourão, fazer um pronunciamento, alguma coisa assim, para que ele não precise, quem é o Bolsonaro durante 2 meses? Ele vai ser um cadáver em putrefação. Porque o Bolsonaro, ele só tem sentido hoje, ele só tem sentido político se for em direção ao golpe. É só isso que dá sentido para o Bolsonaro, se ele for em direção ao golpe. Mas Bolsonaro não vai dar um golpe, porque ele não deu um golpe, ele não foi capaz de dar um golpe e ele não tem apoio para isso. Essa é a minha visão e eu acho que o Bolsonaro não tem saída. Para ele é game over. Tá? Vamos esperar. Se alguma coisa mudar muito drasticamente, eu vou me surpreender muito, mas aí eu faço mais um vídeo. E vamos lá. Um abraço. Se inscreve no canal e compartilha.